A globalização não deve ter por consequência a destruição de nacionalismos, de autonomias regionais, de autonomias políticas que pertencem a cada Estado integrante da Federação Universal. Professor, como é que você acha o ponto de equilíbrio entre essa Federação Universal e a ideia das nações? Globalização é uma tendência natural, à medida que o próprio ser humano necessita de articular-se com seu semelhante em plano regional, nacional e universal. A globalização, portanto, é mais uma consequência do fenômeno natural da sociabilidade humana e, por via de consequência, da sociabilidade dos próprios Estados e das regiões em que os Estados se situam. Professor, quais são os critérios mais importantes que definem essa autonomia nacional a que o senhor se referiu agora? Porque no processo de formação da União Europeia nós vimos que várias vezes o processo de integração exigia alguma renúncia de autonomia, por exemplo, na questão fiscal. O que define a autonomia nacional? Alguma renúncia tem que haver, mas quais são os pontos em que não é possível renunciar? O certo é que não há possibilidade de federação se por acaso não houver renúncia por parte dos integrantes do processo federativo. E esta renúncia ocorreu desde as origens da Comunidade Europeia, quando então, a começar pela criação do mercado do carvão e do aço, França e Alemanha principalmente, que foram os estados que conduziram o processo federativo europeu, aceitaram construir empresas que não teriam sido submetidas apenas a decisões nacionais. Como se sabe, o processo federativo, via de regra, se realiza ou por agregação ou por segregação. As lições que eu pessoalmente tive quando estudei na França, seguindo as linhas de pensamento de juristas e de filósofos, como, por exemplo, Georges Sand, que foi secretário-geral da Academia de Direito Internacional da Haia, havia na explicação do mestre a ideia de uma federação por agregação, que era exatamente o que ocorria no processo da comunidade do carvão e do aço e dos órgãos iniciais do processo federativo europeu, admitindo também a possibilidade do federalismo por segregação, à medida que houvesse uma descentralização de um órgão único, unitário, integral. Quer dizer, um processo federativo em que, gradualmente, as autonomias locais surgissem e fossem respeitadas. Professor, se como nós estamos vendo no caso da União Europeia, que só reúne alguns estados, algumas dezenas de estados, já é complicado regular como que as nações podem ou não ter mais ou menos soberania, eu imagino o que o senhor não poderia nos dizer sobre a questão do direito internacional do mar, em que todas as nações estão envolvidas e, mais do que todas as nações, a humanidade está envolvida. Eu creio que, de fato, à medida que se amplia o número de estados protagonistas de um federalismo internacional, mas aumentam as dificuldades. E o exemplo que eu poderia dar diz respeito a uma tentativa ulterior àquelas que eu mencionei no âmbito das Nações Unidas de elaboração de um tratado internacional que pudesse reger todos os espaços marítimos. Porque após
o malogro da Conferência de 1958 e 1960, as Nações Unidas entenderam necessário prosseguir no mesmo esforço e convocaram, então, a terceira conferência sobre direito do mar, por força do desenvolvimento da exploração industrial e econômica, por força também da descoberta de novos recursos minerais, biológicos. Foi então que o representante oficial de Malta tomou a palavra para sustentar a tese de que tais recursos, que não estão à mercê de nenhum Estado, que a nenhum Estado pertencem, deviam ser considerados como pertencentes à humanidade. Esta ideia prosperou e acabou fascinando delegações de todos os países, inclusive, sobretudo, dos países mais poderosos. A ideia de que a humanidade é titular de direitos e, eventualmente, obrigações, e que esses recursos que se localizam nas profundezas oceânicas, esses recursos não devem pertencer a este ou aquele Estado, mas devem pertencer à própria humanidade. Professor, e como se traduziu esse conceito de humanidade na prática? Acabou se instituindo uma organização internacional que atualmente se cedia na Jamaica, na cidade de Kingston. E esta organização chama-se Autoridade dos Fundos Oceânicos. E ela age, atua, decide, pelo menos em tese, em nome da humanidade. E recentemente surgiu um caso interessante, surpreendente, em que um pequeno estado do Pacífico, chamado Nauru, resolveu explorar recursos em áreas próximas, porém não pertencentes a ele, mas que se inserem no âmbito do chamado patrimônio comum da humanidade. E nessa ocasião, a pretensão de Nauru foi analisada por outros estados. Seria uma pretensão aceitável ou não? Ela corresponderia às regras que atualmente existem em determinada parte da Convenção sobre Direito do Mar, que é a convenção chamada de Montego Bay. Dúvidas surgiram. E então, entendeu-se que para dirimir essas dúvidas, dever-se-ia consultar o Tribunal Internacional sobre Direito do Mar. Não o próprio tribunal no seu conjunto, mas uma Câmara específica do tribunal, chamada Câmara de Controvérsia dos Fundos Marinhos, e a qual eu pertenço. E há pouco tempo atrás, a Câmara se reuniu, ouviu partes interessadas, ouviu representantes oficiais da Autoridade dos Fundos Oceânicos, o representante de Nauru, outros estados, e pôde, então, responder à consulta formulada pela Autoridade dos Fundos Oceânicos. E ela foi analisada por uma Câmara específica do Tribunal do Mar, que é a Câmara dos Fundos Oceânicos. Qual é a composição dessa Câmara? Ela tem, em princípio, uma composição semelhante às outras câmaras do tribunal, que são várias. E, na hora da eleição dos seus membros, se procurou dar-lhe um caráter representativo das diferentes regiões do mundo e também da posição dos estados envolvidos nessa sistemática. Porque aí reside
um grande conflito. É um conflito que ainda subsiste e que se evidenciou quando ficou difícil a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pelos dados da parte 11 da Convenção, que foi assinada em 1982 em Montego Bay. As consequências benéficas da exploração desses recursos deveriam convergir principalmente para os estados menos desenvolvidos. E aí houve um choque com as grandes potências, porque não é justo, disseram grandes estados. Nós que temos a tecnologia da exploração dos recursos, tecnologia esta que alcançamos depois de muito sacrifício e de muita pesquisa, porque nós vamos transferi-la pura e simplesmente em favor de estados, segundo o critério de maior pobreza. Nós devemos permanecer também com a possibilidade de explorar desses recursos e mediante determinados critérios de distribuição racional, de interesses e lucros, nós devemos estar presentes. E então, a Convenção de 1982 não conseguia entrar em vigor pela oposição de grandes potências. E daí, então, as negociações que duraram muito tempo e que levaram, então, o secretário-geral das Nações Unidas a conduzir entendimentos que demoraram alguns anos e, afinal, houve um determinado instante que se elaborou nos termos de uma convenção que modificariam a parte 11 da Convenção de 1982 e que puderam, então, dar guarida a algumas reivindicações de estados industrializados. Em matéria de direito internacional do mar, o senhor vê alguma predominância, uma primazia de alguma tradição jurídica da common law ou da civil law? Não há dúvida, por exemplo, que o juiz britânico ele acaba se influenciando por determinadas regras próprias da common law, pela tradição, pelos estudos que já fez. Mas, via de regra, o que prevalece mesmo é o texto escrito da Convenção de 1982, que nós vamos diretamente à própria Convenção. Ela é que nos norteia, independentemente da formação jurídica do juiz em causa, né? A minha participação como membro de um tribunal e, ao mesmo tempo, como sendo indicado pelo governo brasileiro, resulta do fato de que sempre tive posições claras, resulta do fato de que, no momento de constituição da delegação brasileira, ocorreu, coincidentemente, que a minha tese sobre mar territorial, que eu defendi em função da Cátedra Internacional Público, ela foi conhecida por parte de membros do governo brasileiro. E que, na hora da composição da delegação, entenderam adequado que eu fosse convidado a integrar a delegação. O meu nome foi lembrado pelo fato de eu ter trabalhado nessa área no curso da conferência. Foi uma série de circunstâncias fortuitas, originadas de pesquisas anteriores. E uma delas me favoreceu muito porque, como sabemos, via de regra, existem a nossos pesquisadores oportunidade de frequentar determinados centros vanguardeiros de pesquisa, como é o caso na área minha, Academia de Direito Internacional da Haia. E eu fui aceito em determinado instante como pesquisador da academia e, em torno de uma temática que então se formulava,
a temática dos tratados internacionais. Mas nessa ocasião que ocorria no tocante às primeiras conferências que a ONU promovia em torno da temática, me ensejou conhecer debates que tinham precedido a minha presença na academia. E eu passei, então, a me inteirar da temática do mar, valendo-me de livros de pesquisa, da biblioteca. E me conduziu, então, a escrever a tese sobre mar territorial. E eu recebi informações subsequentes de que o embaixador, incumbido de compor a delegação brasileira, andou a indagar quem entre nós no Brasil tinha escrito alguma coisa sobre a temática do mar. Ele veio a conhecer a minha tese e daí me ter convidado para começar a integrar a delegação. É uma experiência muito rica, muito honrosa, a mais edificante, porque você está a examinar problemas que transcendem o âmbito do seu país e que exigem uma resposta, porque dizem respeito à própria reformulação de diretivas internacionais com reflexos na ordem econômica e financeira global e também dos Estados componentes da sociedade global. Às vezes, quando há um caso típico de um Estado que tenha representante de sua nacionalidade no tribunal, cabe ao Estado antagônico, que não tem juiz, indicar um juiz específico para a matéria, né? E o juiz ad hoc para aquele caso, para que no tribunal se restabeleça um equilíbrio entre os julgadores. A cultura do mar de uma nação confere mais legitimidade ao representante daquele Estado nesse tribunal e nessas esferas? Não creio que haja uma vinculação maior entre o juiz, suas decisões, conhecimento da causa, uma vinculação maior com o Estado respectivo. O juiz julga a questão e, pelos valores próprios que entenda deva prevalecer, e não vejo esta vinculação. Há caso de juiz, por exemplo, cujo Estado não tenha litoral, estados sem litoral. O caso do nosso colega da Áustria, por exemplo, que foi eleito amplamente, tanto em razão da sua própria competência, mas porque ele representa um contingente de estados que tem que fazer valer a sua voz, mesmo que não tenha o litoral. Por exemplo, no caso da parte 11 da Convenção dos Fundos Oceânicos, se alguém que tenha interesse em que a tese da humanidade prevaleça, tem a impressão que, por exemplo, é exatamente o caso de um juiz que pertence a um Estado que não tenha mar, um Estado sem litoral. Embora também na ordem prática, hoje, como nós sabemos, os Estados sem litoral acabam obtendo o privilégio, que é restrito, é claro, pelas circunstâncias próprias em que se situam, de ter navios de sua bandeira cruzando os mares. O caso da Áustria, por exemplo. Via de regra, a necessidade de um acordo com o Estado litorâneo próximo, né? E que permita, então, que o interesse comercial, interesse de transação internacional possa se efetuar através do Estado que se coloca
entre o sem litoral e o próprio mar. A ideia de humanidade também subsistiu em declarações, convenções vinculadas com o espaço sideral, o espaço exterior. Porém, na ordem prática, o exercício desta liberdade de acesso aos espaços siderais e a eventual exploração dele, se tornava mais difícil em relação às potências médias e menores. Exigia um conhecimento tecnológico, não apenas conhecimento, mas a capacidade de realização no plano sideral de recursos que somente grandes estados poderiam possuir. Ao passo que, em relação ao espaço marítimo, é mais fácil ter a ele acesso. Mesmo pequenas potências, pequenos estados médios como o nosso, por exemplo, têm condições de percorrer e também de explorar. Professor, a maior inserção do Brasil no mundo que tem ocorrido nos últimos 25, 30 anos, certamente faz com que o ensino do direito internacional se torne mais relevante do que jamais foi. Como é que o senhor avalia a história e as perspectivas do ensino de direito internacional? Creio que acabou com o tempo existindo, sobretudo com a vinculação de nossos primeiros alunos que se distinguiram no estudo do direito com a prática da diplomacia. É que nós não tínhamos realmente uma escola de diplomacia e foi nas faculdades de direito que os interessados na vida diplomática acabaram se formando e depois a atuar no exterior. Bastando lembrar que Rio Branco, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, etc., foram alunos das faculdades de Direito e muitas vezes alunos tanto em São Paulo como em Olinda. Agora, realmente, os estudos de relações internacionais, os estudos de diplomacia, eram feitos na faculdade de Direito. Efetivamente, o direito internacional passou a ser lecionado já então em anos subsequentes e acabou se inspirando nos livros que se publicavam no exterior e que serviam de modelo para os mais antigos professores de direito internacional. A influência da França no Brasil foi muito grande na área jurídica, sem prejuízo de que em áreas específicas, como direito penal, a influência italiana foi superior. Mas, realmente, os livros antigos de direito internacional que a gente encontra na biblioteca da nossa Faculdade de Direito, aqui em São Paulo, eles eram livros que se editavam em Paris. E eu mesmo tive a ocasião de, com base nesses livros, ter a minha própria formação na área do direito das gentes, do direito internacional. Cada vez mais, me parece, os advogados brasileiros pensam um pouco em termos de common law. O que o senhor acha que isso pode mudar ou não muda nada a vida do direito no Brasil daqui para frente? Eu tenho a impressão que é uma influência significativa. A convivência com juristas dos Estados Unidos, sobretudo aqueles que estão a lecionar nas grandes universidades americanas. É uma contribuição, eu creio que positiva e que acarreta melhoria no entendimento entre os sistemas jurídicos nosso
e o da Common Law. Eu ganhei muito com essa experiência, sem prejuízo da experiência anterior que eu tinha na Europa. Eu permaneci certo longo período, na Universidade de Columbia, em Nova York, e ajudou-me muito na compreensão da perspectiva dos Estados Unidos, americana, em relação ao direito que eles cultivam, que não é exatamente o nosso, é diferente, mas cujo conhecimento contribui para mim e para os meus colegas com uma visão melhor da posição dos Estados Unidos. O que também me permitiu conversas francas, abertas, com alguns intelectuais americanos, inclusive na área jurídica, que têm influência no seu país, no país respectivo, e que tem ajudado um pouco também a ensejar uma compreensão melhor entre nós próprios e eles. Eu tenho me valido disso e acho benéfico esse contato e essa busca de entendimento recíproco. Como o senhor vê a perspectiva do desenvolvimento do direito internacional no Brasil, uma vez que há diversos núcleos agora no país com influências diferentes tratando dessa temática? Bom, eu vejo com simpatia o controle maior que o Ministério da Educação está a exercer em relação ao que vem sendo ensinado ou não ensinado nas faculdades de Direito. Há necessidade realmente de evitar uma comercialização dos estudos superiores, sobretudo em algumas áreas, como medicina, como direito, em que a responsabilidade do advogado ou do médico, por exemplo, para não citar outras áreas, é maior, uma vez que depende do tirocínio, do conhecimento da pessoa em causa, a defesa dos interesses próprios dos que devam ser tutelados por profissionais da medicina ou do direito. Professor, esse grupo de professores entrevistados foram todos seus alunos. E o senhor pode nos dizer qual foi a síntese dessa experiência que o senhor teve com essas pessoas? Eu creio que eu tenho um crédito nisso, realmente. Eles foram todos meus alunos. E então, o fato de ter trazido, logo depois da guerra, alguns conceitos que eram vigentes na Europa, especialmente no caso da França e também na Academia da Haia, não é? Então, ajudaram este grupo a se desenvolver e a cada vez mais ser prestigiado por eles próprios e pelos novos alunos que tiveram. Todos eles acabaram não ficando apenas aqui, acabaram também indo para o exterior, não é? O caso do Celso, que foi para os Estados Unidos. O caso do Isolavo foi para a França e assim por diante, não é? O próprio professor, o Magalhães, que me deu a oportunidade de indicá-lo para a Universidade de Harvard. Professor, qual é a nota afetiva que o senhor daria para os seus alunos que hoje são entrevistados aqui nesse projeto? É uma nota que confere tanto a eles como a mim próprio. É uma nota alta. Eu fico muito orgulhoso de que na faculdade persiste com pessoas de minha convivência pessoal e cujos méritos eu próprio tive ocasião de apreciar. Todos eles evocam um princípio básico, que é o da continuidade. Eu creio que eles darão sequência a esses estudos e esta linha de pesquisa e de compreensão. Vez ou outra, eu tenho participado de alguns
as reuniões, e mesmo de alguns congressos em âmbito nacional, sobre direito internacional, e eu recolho dessas reuniões uma impressão positiva e adequada ao próprio mérito daqueles que estão a me suceder na Faculdade de Direito, sem dúvida.